Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Eu resolvi desenhar um lobisomem, sei lá, me deu vontade e eu vou para o processo que eu costumo fazer. Eu vou rascunhando. Na verdade, a minha ideia é fazer ele meio agachado assim na penumbra. Pode ser uma floresta, uma caverna, alguma coisa assim, né? Então, eu gosto muito dessa coisa das pernas, né? Meio em três partes, né? E um pezão, que é uma coisa meio perna de lobo e corpo de homem. Então, eu estou fazendo ele aqui como se estivesse meio agachado, preparando para dar um bote, né? Então, nessa fase aqui, eu deixo o traço bem solto e vou buscando as formas aqui, né? Às vezes eu rascunho o corpo por partes, faço aquelas bolinhas, né, todo aquele procedimento para você verificar a anatomia, mas aqui eu estou fazendo um desenho bem solto mesmo, né? Pensando aqui na caretinha dele, eu vou puxar assim, bastante pelo, né? Colocar ele mais no centro da figura aqui, porque eu acho que vai para poder pelo menos dar um aspectozinho de cenário. E detalhar, é mais um desenho daqueles que eu faço bem solto mesmo, tá? É só para o vídeo aqui mesmo, nada detalhado demais. A ideia é ter os saltos, os traços bem soltos mesmo. Vamos tentar aqui uma caretinha e uma carranca, né? A boca aberta, mostrando os dentes, né? E tentar essa coisa meio focinho de lobo. Esse dente meio para fora ficou a barbicha dele aqui, né? Um cabelo, vamos espetar um pouquinho esse cabelo também. A marcação aqui da orelha, né? Essa coisa da orelha fica meio sempre uma coisa misto de orelha de cachorro, de gato, né? A orelha de lobo é meio assim, meio pontuda. O ideal aqui é talvez ela fosse até maior, mas aí eu acho que tira um pouco do aspecto da figura da cabeça. Eu diminuí a cabeça porque achei que no meu rascunho inicial estava meio grandona demais, né? Aqui eu solto bem o pincel mesmo para ter esse efeito de lembrar essa coisa do pelo aqui. Essa mão meio escancarada, né? Meio primeiro plano ali. E a musculatura eu tô aqui no aleatório, né? Aqui eu já vou imaginando um pouquinho da sombra que vai ter. E quebrei um pouco essa munheca, que eu acho que dá esse aspecto legal se quebrar, os dedos meio fora de ordem. Aqui, né, como eu vou jogar uma sombra por baixo aqui, que eu acho que vai ajudar na composição da figura. Marcar um leve piso. Aqui eu aumentei o pincel para marcar uma sombra mais, para me ajudar na visualização da sombra aqui. Eu peguei um brush aqui que imita um pouco o lápis, que ele ajuda na hora da concepção visual, né? Marcar esse piso. Como a ideia é ele ou floresta ou caverna, eu acho que eu vou começar a pensar aqui em algumas coisas na frente, sei lá, tipo um tronco, uma meia árvore, as coisas meio, talvez parede, talvez árvores ao fundo, por isso que eu estou fazendo bem solto mesmo, depois eu vou decidindo. Meio rascunho, não tem nada planejado, né? Aqui tanto faz, dá uma coisa meio ele no centro.
E a gente já tem noção das massas da figura, né? Então eu vou fazer o quê? Vou juntar essas duas camadas, tá? Abaixei a opacidade aqui e deixa eu achar um pincel aqui para então, vamos um teste aqui. Começar por esse nariz. É. Eu vou tentar talvez um pouquinho mais aqui só pra gente ver se vai rolar. Tô achando o pincel um pouco grosso e tá dando um aspecto ruim. Vamos trocar isso. É sempre legal você fazer download de muito pincel para você ter variação na hora de trabalhar. Eu tenho alguns que eu guardo e mesmo quando faço atualização de software eu vou lá e instalo eles novamente. Esse, por exemplo, esse é um pouco mais leve e eu também baixei o volume dele, né? Então melhorou a composição. Dá para basicamente trabalhar a figura toda com ele, só mudando a espessura do pincel aqui. Aqui eu vou riscar menos do que da outra vez. Eu acho que o formato por si só já vai ajudar. Também não estou preocupado com a quantidade de dentes, né, já que é meio um rascunhão, estou preocupado com o aspecto por enquanto. Aí ficou meio bocarra mesmo. Deixa eu forçar um pouquinho esse lado de cá. Uma beisola aqui. E a barbicha bem solto mesmo, sem preocupar muito. Vou puxando. E o rascunho só dá uma ideia de para onde você vai, né? Aí, se não gostar, tem o famoso Ctrl Z ou apaga. Cabelo espetado aqui, né? O pincel está bem agradável, ele vai ajudar bastante. Aqui o legal é assim, você só vai realçando para onde você puxou os traços e talvez cruzando uns com os outros, né, o crosshatch, né? Vou apagar isso aqui, isso. Diminuir só para sentir aqui. Às vezes você fica trabalhando muito em zoom, você começa a pôr muito detalhe na figura e na concepção geral dela não precisa, né? Então, às vezes é legal você dar uma visão geral no desenho. E continuar, mesmo que pareça que não, né? Você continua traçando. Se você der zoom, vai estar tudo meio tremido, né? Tem uma coisa que dá para usar, que é a estabilização do pincel, mas eu não gosto muito, não. Às vezes eu vou no máximo a 10%, alguma coisa assim. Eu acho que é legal o desenho mais solto. E aqui é só, assim, para mim essa fase é bem legal, porque é basicamente ir riscando, buscando as curvas, né? É muito interessante. Aqui já tem uma noção de alguns pontos de sombra. O bom do personagem que tem com pelos assim é que você faz muita coisa bem solta, né? Aqui eu já vou marcar uma sombradura aqui, que eu já sei. Só peguei o laço e dei ali um Alt Del ou Option Del, se você tiver no Mac, né?
A sombra aqui ainda ficou um pouquinho dura. Depois eu dou umas interferências com branco. Vamos ver o que o desenho vai pedindo. Essa parte de quando você está buscando a forma, né, que é legal, porque às vezes pede mais traço, menos traço, e você vai riscando e experimentando. Aí tem algumas coisas que o desenho é muito engraçado. Você olha ele, depois de um tempo você fala, que bela porcaria que eu fiz, né? Mas no momento você vai curtindo. Eu acho que essa que é o legal da experiência. 6 meses depois, você passa a dar uma olhada no desenho e fala, não é possível que fui eu que fiz isso. Aqui eu quebrei um pouco mais a munheca para aumentar o aspecto ali do grotesco, né? Eu sempre acho legal essa coisa nas mãos, assim, se realçar os nervos e a pressão que o personagem está fazendo, né? Uma sombra bem aqui no meio para realçar o meio dos músculos ali. Ajuda a aumentar a sensação de que está fazendo força. Aqui também eu estou fazendo bem soltinho, sem preocupar muito com esse formato dos dedos. O legal assim, quando você termina esse processo, se você aí quiser definir, vem, repete ele todo, mas fazendo devagar e definindo melhor as coisas, né? E aí você ainda aproveita e corrige. Por exemplo, essa mão aqui estava gordinha para um lado. Se fosse para eu definir bem essa mão, por exemplo, eu ia ajustar esses dedos todos aí e marcar um pouco mais de pressão na forma que ele está apoiando no chão, né? De novo aqui vou jogar umas massas, né, de cor, né, para realçar a sombra. Facilita, não tem que encher tudo aquilo, né? Isso é o grande legal do Photoshop. E aí é só você puxar para não ficar aquela massa só dura sem os efeitos, né? Começa com os traços e completa eles, né? E depois dá para ter umas interferências com branco também. Tem que tomar muito cuidado, porque o branco, às vezes, quando fica demais, ele tira o aspecto legal do desenho, né? Mesma coisa aqui, aquelas sombras um pouco mais durinhas para poder realçar essa pressão aí. Você pode ver que está bem solto, não está preocupado com pontinha, nem com volume de traço, vai riscando. O ideal é fazer assim, é riscar rapidinho para você ir sentindo mesmo a figura, né? E aí quando você considerar ela pronta, você volta e faz tudo de novo. Nesse olhar, quando você acha que ela está pronta, é bem legal, que você às vezes troca a luz, procura entender melhor algumas massas que você usou, né? Por exemplo, revendo esses pés aqui, talvez eu fizesse eles um pouquinho mais grossos aqui embaixo, mais uma outra quebra, né? Talvez, mas eu estou achando que tá. Acho que talvez ficasse até muito. Um pouquinho de branco aqui só para ajudar na percepção. E agora esse cenário aqui que a gente não sabe nem o que vai ser, eu vou procurar fazer algo bem solto aqui. Vou riscar bastante, marcar essas massas da frente. Depois usei o lacinho ali, marquei e só deletei com cor, né? E aí as outras coisas que estão ali em segundo e terceiro plano, eu vou buscar riscar bastante depois. Aqui estou numa camada superior, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu só deleto, tiro a opacidade e limpo ali o que ela atrapalhou do desenho, né? E depois só volta a cor para um normal e a massa de preto está lá. Você pode depois
fazer tudo de uma vez, esse recorte, mas eu gosto de fazendo aos poucos, assim, para já ir sentindo se a sombra ficou legal, se não ficou. Aqui, por exemplo, esse dedo, olha, ficou um pouco atrapalhado. Depois eu vou um pouco de branco ali ou algum retoque. Quando você vai misturando, a sombra também ela mescla com o personagem, então também vai ter que ter alguns pontos brancos ali, né? Aqui não ficou bom ainda, né? Eu vou fazer diferente. Vou forçar um pouco mais. Aí vou fazer, vou tampar esses pedaços aqui, já puxando o branco, porque você não precisa, realmente ali você não precisa terminar no preto, já que a sombra está ali e ela dá, né, esse complemento. Só as camadinhas aumentando aqui, né? Isso aqui eu ainda não sei se vai ser, né, vamos tentar só com essas achuras e ver até onde dá para ir, para também não ficar aqui o tempo todo só fazendo achura, né? Porque estou fazendo bem rápido mesmo, sem preocupar muito com o lado do pincel, essas coisas todas, né? Porque ela vai puxando essa luz ali pro centro, né? Quanto mais interferência eu fizer em volta aqui, melhor vai ficar ali. O vão da Ashura, assim, você vem com as coisas ao contrário, você consegue umas massas de preto e uns efeitos interessantes, né? Mas eu acho que aqui possivelmente vai precisar de um preto de fundo aqui para compor legal a figura. Senão vai ficar tudo muito claro, eu acho. E como é um lobisomem, eu acho que ele pede algo mais escuro, né? Eu vou achurar aqui um pouco mais e vou sentir. O que você pode fazer também é pegar uma base de Ashura e depois só Ctrl+C, Ctrl+V e vai colocando ela onde vocês quiserem. Ou você pode também pegar retículos e fazer essa base de fundo, né? Eu prefiro, assim, gosto muito de ir na mão mesmo e vendo o que vai acontecendo com o desenho, né? Tá? Que é um desenho sem, para variar, né? Sem planejamento aqui, é só aqui pro canal. Né? Tipo, vai desenhando, né? Agora legal é aquela coisa, você fazer um thumbnail e imaginar direitinho o que você quer, qual o fundo, o que vai ter de cenário, o personagem que vai ter de fundo. É o que eu estava imaginando mesmo. Ficou essa área muito clara aqui, e aí para ficar chorando aqui, é uma eternidade. Até podia ficar bem interessante, né? E você vai puxando essas sombras. É. Mesmo assim, ele está... Mesmo se eu puxar ao contrário aqui algumas coisas, ele ainda vai continuar meio no vazio, né? Então, a solução aqui para facilitar é uma massa grande de preto. Eu vou achurar um pouco mais aqui e já vou buscar essa massa. E aí a gente vê o que acontece. Não pode ser. Vou pegar um pincel mais duro. Isso. Aí já começa a perceber que vai chamar a figura da frente, né? Vai ter que mascarar um pouco ali também. Essa fase você pode, assim, se não está em outro layer, né? Você não tem perigo de estragar a figura que está aí embaixo, né? Então pode ir tranquilamente, né? Eu acho que eu vou tentar uma massa, inclusive, maior de preto aqui.
Isso, vou diminuir a opacidade de novo aqui, eliminar o que eu não quero. E para isso aqui eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz na mão aquela hora, eu acho. Viu? Quer dizer, tirar, jogar branco aqui para ele meio que fundir melhor com o preto ao fundo. Vou passar aqui, eu acho que esse preto tem que descer um pouco mais, que aí vai realçar mais a figura na frente. Tô começando a ter uma cara já. Esse processo, não é só limpar. Esse lacinho ajuda pra caramba, viu? Quase a minha ferramenta favorita. Legal, agora é só meio que separar esse setox aqui e separar o branco. Aqui não, vai precisar de um preto todo aqui. E depois com branco no setox aqui já resolve. Aqui nós também não usam, como a gente vê com os traços tão soltinhos ali, é bem legal. Essas árvores estão na frente, depois precisa realçar elas também. Riscando bem solto aqui. Eu estou passando um pouco por cima do desenho que está aí embaixo, mas é aquele processo, é só limpar, né? Isso. Me ajudou essa sensação da curva aqui. Deixar umas linhas bem soltas no piso aqui. Só jogando o olho para o centro, né? Vamos limpar essa área. Eu também estou limpando a grosso modo, viu? Já que é um rascunhão. Se fosse um desenho oficial mesmo, tem que definir mais as coisinhas, né? Vamos limpar, nossa, retocar aqui o branco para fundir. Ajuda bem, né? Também. Agora aqui já mostra o braço. Também não. Acho que ficou muito. Vou fazer um pouco menor. Isso já é o suficiente. Vou pôr algumas coisas aqui na perna. Tomar cuidado para não atrapalhar o desenho, né? Isso. É sempre bom tirar um pouco o zoom para você sentir o que está pedindo, né? Aí ele já separa um pouquinho mais. Esse lado aqui também. Só que aqui eu acho que nesse braço aqui vou pôr um pouco mais de sombra, porque estava parecendo uma bola só isso aqui. Pronto, melhorou o aspecto. Isso. Ficou bem legal, né? Vou pensar nessas texturas aqui do fundo e depois também realçar um pouco aquelas árvores ali, porque elas ficaram meio perdidas. Só um tracinho ela já levanta, né? Essa aqui eu acho que ela pode ser um pouco maior. Acho que pode ser. Vou tentar aqui primeiro. Precisa ser um pouco maior mesmo.
Não, ficou muito grande esse branco. Vou tirar um pouco. Só o detalhe. Bom, por enquanto é isso, pessoal. E assim que possível, a gente volta com mais um vídeo. Um abraço. Obrigado por acompanhar o canal. Já já tem mais. Quero saber a sua opinião e sugestão para novos vídeos. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu like e ativar o sininho para acompanhar as novidades do canal. Até a próxima!